sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar acerca da concentração molar, também chamada de molaridade ou então concentração em quantidade de matéria. Portanto, o tema de hoje, concentração molar ou molaridade. A pergunta é, o que seria a concentração molar? Bom, é simples de perceber. Então, nós temos aqui o seguinte, que a concentração molar, nós vamos usar a letra M para representar. O que vai ser? Simplesmente a relação entre o número, neste caso de moles, do soluto. Então vai ser a relação entre o número de moles do soluto e o volume da solução. Então, por definição, concentração molar ou molaridade é a relação entre o número de moles do soluto e o volume da solução. Então, nós podemos escrever o seguinte, que molaridade vai ser igual a quê? Neste caso, ao número de moles do soluto pelo volume da solução. Então, o número de moles vai ser expresso em mol e o volume vai ser expresso em litros. Então, estamos a querer dizer que, neste caso, a unidade da concentração molar vai ser o quê? Mol por litro. Então, podemos escrever desta maneira, ou então podemos ter aqui mol por litro, ou então podemos usar também uma outra unidade, o M. Este M vai significar simplesmente molar. Então, a unidade da concentração molar qual é? Mol por litro, ou então mol por litro desta maneira, ou então vamos ter um M que significa molar. Por exemplo, nós podemos ter aqui o seguinte, que a concentração de uma solução é de 3M, ou 3 molares. Então, 3M significa 3 molares. Isto é o mesmo que dizer que você tem uma concentração de quê? De 3 mol por litro. Ou então 3 mol, neste caso, por litro. Então, significa que temos aqui a mesma coisa. Escrever assim, ou então assim, estamos a querer dizer a mesma coisa. Então, 3M significa o quê? 3 mol por litro, ou desta maneira, 3 mol por litro. Agora, o que significa dizer isto aqui? Significa algo tão simples que a cada litro de solução, nós temos que 3 moles do nosso soluto. Quando eu tenho uma concentração molar, a informação que me dá esta concentração é que a cada 1 litro de solução eu tenho 3 moles dessa substância. Bom, nós acabamos de ver que para calcular a concentração molar nós usamos esta fórmula que nós temos aqui. Número de moles do soluto pelo volume da solução. E nós sabemos que o número de moles é calculado assim. O número de moles do soluto vai ser igual a quê? A massa, neste caso do soluto, dividido aqui pela massa molar do soluto. Então, nessa expressão aqui, vamos substituir N por isto aqui. Então, no final, nós vamos ter a seguinte forma, que molaridade é igual a quê? A massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Então, também é possível aplicar esta fórmula aqui para calcular, neste caso, a concentração molar ou molaridade. Temos aqui a concentração molar, temos a massa do soluto em gramas, a massa molar que é dada em gramas por mol e o volume em litros. Então, vamos aqui resolver um pequeno exercício aplicando o que nós acabamos de aprender aqui. Então, eu tenho aqui o exame de admissão de Química do ano 2022 da Universidade Eduardo Mondlane, neste caso, para o exame de Química 1. Então, vamos resolver aqui o exercício número 20. Então, o exercício número 20 fala justamente da concentração molar. Diz o seguinte, a concentração molar de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 2 litros da solução. Então, temos aqui um exercício que envolve a concentração molar. Vamos aqui tirar os nossos dados. Então, diz-se que a concentração molar de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose. Então, a glicose é a substância que se dissolve.
porque a substância que se dissolve nós chamamos de soluto. Então, a massa do soluto vai ser de 18 gramas. E temos aqui, é água suficiente para produzir 2 litros de solução. Então, o volume da solução vai ser de 2 litros. E o pedido, concentração molar. Então, nós já temos isto aqui. E temos aí essas alternativas. E temos um dado, massa molar da glicose. Então, aqui a massa molar da glicose. A glicose é C6H12O6. Então, a massa molar é de 180 gramas por mol. Então, nós temos isto aqui. E vamos efetuar o cálculo. Bom, é simples. Já que nos dão aqui a massa e o volume e a massa molar e querem a concentração molar. Então, a concentração molar é dada por esta fórmula aqui, número de moles por volume. Mas também nós vemos que podemos aplicar esta fórmula aqui para calcular a concentração molar. Aqui eu tenho o quê? A massa do soluto. Neste caso, eu tenho aqui a massa molar do soluto e o volume da solução. Nos dados, eu tenho a massa, o volume da solução, a massa molar. Então é mais fácil usar esta fórmula aqui do que usar esta aqui. Por quê? Porque se eu quiser usar esta aqui, terei que calcular o número de moles, depois terei que calcular a concentração. Então é mais fácil usar esta aqui. Então vamos ver aqui. A concentração molar vai ser o quê? Massa do soluto, que é de 18. Temos aqui 18 gramas. Massa molar, 180. Já nos dão 180 gramas por mol. E o volume, 2 litros. 2 litros. Temos isto aqui. Então, concentração molar vai ser igual a quê? Isto e isto vamos cortar. Então, vamos ter aqui 18. Este número aqui, o que é? É o mesmo dizer 10 vezes 180 vezes aqui 2 litros. Então, cortamos isto. Ficamos com o quê? Ficamos com 1 aqui. Ficamos aqui com 10 vezes 2. E vamos lá dar continuidade, modalidade. Se eu for dividir 1 por 2, vai dar 0,5. Tudo dividido por 10. Então a modalidade vai ser igual a quê? Vai ser, neste caso, 0,05. Só que neste caso vai ser mol por litro. Então temos aqui a concentração molar. Então, analisando aqui as nossas alternativas, concluímos que a resposta correta vai ser alternativa D, 0,005. Então, esta aqui seria a concentração molar, neste caso, dessa solução. Então, é simples de resolver. E também, podemos ter exercícios que nos peçam aqui o cálculo da massa. Então, se eu tenho a concentração molar, a massa molar da substância tem o volume, e me pedem a massa, eu simplesmente posso aplicar desta forma. Isolo a massa do quê? Molaridade vezes massa molar do soluto vezes o que? O volume. Então eu calculo assim o que? A massa. Ou então o exercício pode me dar a concentração e o volume e me pedir o número de moles. É só isolar o N aqui. Então o número de moles do soluto vai ser igual a quê? A molaridade vezes o que? O volume. Então também posso aplicar esta fórmula. Aqui, bom, nas aulas passadas, nós tivemos a falar acerca da concentração comum e outros tipos de concentração. Então, nós podemos estabelecer uma relação entre, neste caso, a concentração comum e a concentração molar. Qual é essa relação? Simples. Primeiro, o que é concentração comum? Concentração comum é massa do soluto sobre volume da solução. E molaridade, nós acabamos de ver aqui, que é isto aqui. Massa do soluto, massa molar do soluto vezes volume. Então, se eu quiser estabelecer uma relação aqui, pego C dividido pela molaridade. Eu já sei que C é isto aqui, massa do soluto pelo volume da solução, e tenho isto aqui, massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume da solução. Então, dando continuidade, vamos ter o quê? Que C dividido por N vai ser igual. Tenho fração de uma fração, mantenho o numerador, a massa do soluto, multiplico pelo inverso do denominador. Então, neste caso, vamos ter o quê? Massa molar vezes volume, dividido aqui pela massa do soluto. Então, isto cortamos. E conclusão, vamos ter que C dividido por N vai ser igual a quê? Algo tão simples. Vamos ter isto aqui, e também aqui podemos eliminar isto e isto.
Então, conclusão, massa molar do solo. Então, em jeito de conclusão, dentro de dizer concentração comum vai ser igual a massa molar do solo vezes o que é a molaridade. Então, esta aqui é a fórmula que relaciona a concentração comum e, neste caso, o que é e a molaridade. Então, nós vamos resolver um exercício mostrando como nós podemos aplicar esta relação aqui na resolução do exercício concreto. Então, eu irei apagar aqui e colocar aqui um exercício bem simples. Vou colocar aqui um exercício bem simples. Então, nós vamos dar aqui continuidade e vamos resolver agora este exercício aqui em que nós vamos aplicar esta relação que nós acabamos de ver. Então, nós temos aqui o exercício que diz o seguinte: uma solução, neste caso, de bromuro de cálcio a 10 gramas por litro apresenta uma concentração em mol por litro. Então, nós temos aqui concentração em mol por litro. A concentração em mol por litro é a molaridade. Nós vimos que a unidade da molaridade é mol por litro. Mas o exercício aqui nos dá o quê? A concentração em grama por litro, que é a concentração comum, e pede a concentração molar. Então, neste caso, temos que aplicar aquela relação para resolver. Então, eu tenho aqui uma solução de bromuro de cálcio, está a esta concentração de 10 gramas por litro. Isto aqui é concentração comum. E o exercício diz o quê? Apresenta uma concentração em mol por litro. Ou seja, se esta solução que tem esta concentração em gramas por litro, se a mesma concentração fosse expressa em mol por litro, quanto é que seria? Então, temos aqui a concentração que é mol por litro, que é a molaridade. Então, eu tenho que usar a relação entre a concentração comum e a molaridade para chegar a essa concentração. Como é que nós vamos fazer? Algo tão simples. Eu já sei que concentração, neste caso, comum é igual a molaridade vezes aqui a massa molar do solo. Então, tem a concentração comum? Tem. Quero a concentração molar e tenho que ter a massa molar. Por quê? Porque para isolar isto aqui, eu vou ter o seguinte: que molaridade vai ser a concentração comum dividido pela massa molar do solo. Então, eu tenho que ter a massa molar. Então, massa molar, eu já tenho a fórmula química, posso calcular. Posso dizer que massa molar, neste caso, de bromuro de cálcio, vai ser o quê? Massa atômica do cálcio tem aqui 40, mas temos duas vezes a massa atômica do bromo, que é 80. Então, fazendo esta operação, vamos ter o quê? 200 gramas por mol, como sendo que a massa molar. Então, já temos tudo. Então, molaridade vai ser igual aqui. Temos aqui concentração comum, 10 gramas por litro. E massa molar, 200 gramas por mol. Então, molaridade vai ser igual aqui. Vamos tirar isto e isto, gramas por grama. Então, ficamos aqui com 1. Aqui temos isto aqui, o 20. Então, molaridade vai ser o quê? 1. Isto aqui não sabemos que é 2 vezes 10. Então, se eu for dividir este aqui por este aqui, por ter 0,5 dividido aqui por 10. Por coincidência, o resultado acaba sendo 0,05 mol por litro. Então, já temos aqui a concentração molar, que é de 0 para 0,05, que é uma coincidência, pois o resultado é o mesmo que do exercício anterior. Então, a resposta seria a alternativa C, 0,05 mol por litro. Então, esta aqui seria, neste caso, a concentração, neste caso, molar da mesma solução. Então, veja que é muito simples de perceber. E também, nós podemos aqui estabelecer uma outra relação. Esta foi uma relação, mas também podemos estabelecer uma outra relação. E que relação é essa que nós podemos estabelecer? Algo tão simples, algo tão simples. Agora vamos estabelecer o quê? A relação entre o quê? A relação, neste caso, a relação entre o quê? Neste caso, a concentração comum, o título e a molaridade, ou a percentagem em massa também. Então, o que nós sabemos aqui? Nós sabemos, por exemplo, que concentração comum pode ser dada por quê? Pode ser dada por 10 vezes a densidade, vezes o quê? A percentagem em massa. Nós sabemos que esta relação, nós não conhecemos esta relação, ou uma fórmula parecida com esta que nós conhecemos. E também sabemos que concentração comum, o que é? É
massa molar absoluta vezes a molaridade. Agora, o que eu posso fazer aqui? Eu sei que isto aqui é concentração comum, isto é concentração comum. Então, isto é igual a isto aqui. Eu posso dizer o quê? Que isto aqui, massa molar absoluta vezes a molaridade, é igual a isto aqui. 10 vezes densidade vezes aqui a percentagem em massa. Isso eu posso escrever. As duas concentrações representam a mesma coisa. Isto é concentração comum, isto também é concentração comum. Então, isto é igual a isto aqui. Isso é simples de perceber. Agora, se eu quiser molaridade, vou ter o quê? 10 vezes a densidade vezes a percentagem em massa. Então, tenho isto aqui dividido pela massa molar. Então, também posso usar esta relação aqui para poder calcular a concentração comum. Sempre que o exercício me dá o quê? Isto aqui em percentagem em massa. Quando eu tiver a percentagem em massa, está mesmo em percentagem. Isto aqui. E aqui a densidade, se estiver, neste caso, em gramas por mililitro, eu posso usar. Isto aqui é o 10 da fórmula, massa molar eu posso calcular. Então também é possível usar esta fórmula aqui para calcular, neste caso, a concentração molar. Então eu vou colocar aqui mais um exercício e vamos aplicar esta fórmula aqui para resolver esse exercício de forma simples e rápida. Bom, conforme eu disse, estou aqui de volta e desta feita nós estamos aqui para resolver este exercício aqui que envolve esta relação que nós acabamos de ver aqui. Nós vamos usar esta relação para resolver este exercício aqui. Então, o que diz o exercício? Diz algo tão simples, O que diz? Diz aqui a molaridade de uma solução de ácido sulfúrico, temos aqui 49% em massa e densidade igual a 1,5 grama por mililitro. Ou seja, o exercício me dá a percentagem em massa, me dá a densidade e me pede para calcular, neste caso, a molaridade. Então, vamos tirar aqui os nossos dados. Percentagem em massa. Peguei 49%. A densidade, 1,5 gramas por mililitro. O pedido, concentração molar. Então, eu já sei que existe uma relação entre a concentração molar, a densidade e a percentagem em massa, que é dada por essa expressão. Eu sei que molaridade vai ser igual a 10 vezes a densidade vezes a percentagem em massa. Tenho isto aqui massa molar. Então, esta fórmula aqui me ajuda a calcular a concentração molar quando eu tenho densidade e percentagem em massa. Então, 10 é da fórmula, o D tem a densidade, percentagem em massa tem. Massa molar, posso calcular depois com essa fórmula química. Então, massa molar, neste caso, do ácido sulfúrico vai ser igual a quê? Tenho dois átomos de hidrogênio, duas vezes a massa atômica de hidrogênio, que é mais um átomo de enxofre, uma vez a massa atômica de enxofre, que é 32, mais 4 vezes a massa atômica de oxigênio, que é 16. Então, tudo isso aqui vai dar 98 gramas por mol. Então, já tenho a massa molar, posso aplicar nesta forma. Molaridade vai ser igual a quê? A 10 vezes o quê? Densidade, quanto é que dá? 1,5 vezes o quê? Percentagem massa, 49. E aqui tenho massa molar que é 98. Então, tenho isto aqui, molaridade, qual é que vai ser? Simples. Simples de fazer. Se eu for a pegar este 10 e multiplicar aqui, vou ter o quê? Vou ter 15 vezes 49. Eu sei que 98 é 2 vezes 49. Isso eu sei. É 2 vezes 49. 2 vezes 49 dá 98. Então é só para escrever. Agora este e este eliminamos. Ficamos com o quê? Com 15 dividido por 2. Isto aqui vai dar 7,5 molares. Então já temos aqui a concentração molar. Então a concentração molar 7,5 e a resposta vai ser a alternativa A. Então veja aqui, é simples calcular a concentração molar de várias formas diferentes. Então, em termos gerais, era justamente isto aqui que nós queremos trazer acerca da concentração molar ou molaridade e aqui a próxima aula.